Pessoal, na última aula a gente estudou como que a gente faz balanceamento de uma reação de oxirredução. Então lembra que a gente tem que calcular o NOx de cada uma das substâncias que participam da reação, ver qual sofreu oxidação, qual sofreu redução. A gente calcula o delta, ou seja, a variação de elétrons. Aí o que sofreu redução vai virar o coeficiente de balanceamento de quem sofreu oxidação, e o delta de oxidação vai virar o coeficiente de balanceamento de quem sofreu oxidação. Então, inverte. Então, só que hoje a gente vai ver com substâncias iônicas, ou seja, que estão na forma de íons. Então, para a gente calcular o NOx, a gente tem que levar em consideração a carga do íon, se ela é positiva ou se ela é negativa. Aqui a gente tem uma fórmula que é uma fórmula de titulação de uma substância que é produzida em vegetais verde escuro. Se a gente for ler, a gente vai ver que os vegetais verde escuro eles são tóxicos quando a gente come em grande quantidade. Então, quando a gente vai fazer um suco concentrado, a gente tem que fazer uma titulação para que não faça mal às pessoas. Então, aqui, por exemplo, a gente calcula o NOx dessa substância, dessa. Lembra que se a substância tiver uma carga zero, a soma tem que estar zero. Agora, se tiver uma carga negativa, tem que dar menos 1. Que tiver mais 1, tem que dar mais 1 também. Aqui tiver mais 2. Então, a soma do NOx tem que dar o valor da carga do íon. Então, a gente definindo o NOx de cada uma das substâncias, a gente já sabe que essa substância sofreu oxidação e essa sofreu redução. A gente calcula o delta e acha o coeficiente de balanceamento das duas substâncias, e depois os outros a gente vai por tentativa e erro. Quando não for possível a tentativa e erro, a gente leva em consideração que tanto a carga do reagente quanto a carga do produto tem que ser igual. Se a gente for considerar que 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. 6 vezes mais 1, mais 6. 6 menos 2, mais 4. E aqui, 2 vezes mais 2 vai ficar mais 4. Então a carga do produto é igual à carga do reagente. Deu para entender? Agora a gente vai ver uma reação envolvendo o nosso famoso peróxido de hidrogênio, ou a água oxigenada. Então a água oxigenada ela se decompõe em água e oxigênio. Por isso você não pode deixar o frasco de água oxigenada aberto, porque se você deixar só vai ter água lá dentro. Então, a água oxigenada, ora ela se comporta como agente redutor, ora como agente oxidante. Vai depender com qual reação ela vai estar reagindo. Então, se a gente pegar ele como agente redutor, misturar com essa substância aqui, ele vai sofrer oxidação. Então o NOx dele, do oxigênio aqui, era menos 1, virou 0. Lembra que um dos casos que o NOx do oxigênio muda é no peróxido de hidrogênio. Então ele foi de menos 1 para 0. Então ele perdeu um elétron. E essa substância era mais 6, foi para mais 3, ou seja, ganhou 3 elétrons. Então, nesse caso aqui, a água oxigenada agiu como agente redutor. Agora, no caso aqui com o ferro, a água oxigenada vai ser agente oxidante, ou seja, vai sofrer redução. Então, o oxigênio era menos 1, ele foi para menos 2, o ferro era mais 2 e foi para mais 3. Uma coisa interessante é que quando a água oxigenada ela age como agente redutor, a mesma quantidade de moléculas de água oxigenada vai formar a mesma quantidade de moléculas de oxigênio. Então, se a gente tiver 3, vai formar 3 moléculas de oxigênio. Se tiver 4, vai formar 4. Só no caso dela ser agente redutor. Então, isso daqui serve para a gente, por exemplo, fazer um tratamento de água. Então, a gente pega, mistura a água oxigenada. Esses íons formados aqui, se a gente jogar uma base solúvel, eles vão precipitar. E a gente consegue tirar esses metais da água. Pessoal, tudo bem?